Preciso te atualizar também sobre Marlon Freitas. Você sabia que o volante que faz sucesso pelo Botafogo estava praticamente acertado com o São Paulo até que pintou um veto? Importante, vou te contar quem o impediu de virar reforço tricolor. Quais são os dois alvos do São Paulo para 2025? O vídeo de hoje do canal do Nicola fala sobre reforços para o tricolor e para completar, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças, o Red Bull Bragantino ladeira abaixo e muito mais. E aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Prometo ficar de olho e qualquer mudança nessa história eu conto para vocês, beleza? Preciso atualizar agora sobre a situação do Red Bull Bragantino, que está escancarando sua crise técnica. O empate em 0-0 contra o Atlético Goianiense derrubou o Red Bull Bragantino para a zona de rebaixamento. Nesse momento o time é o 17º colocado, 36 pontos em 33 partidas. Juventude, o Criciúma e o Fluminense, os times acima do Red Bull Bragantino, aparecem com um ponto a mais. O problema é a crise técnica. Crise de resultados do Red Bull Bragantino. Quinto jogo seguido sem que o time de Bragança marque gols. 5 partidas sem balançar as redes na reta final do campeonato e esse é um enorme problema. Mas não para por aí. O Red Bull Bragantino não vence uma partida há 9 rodadas. Desde 1º de setembro contra o Bahia na vitória por 2-1. Detalhe mais importante ainda. O Red Bull Bragantino teve nas duas últimas rodadas os dois piores times do campeonato. 0-0 com o Cuiabá em casa, 0-0 com o Atlético Goianiense em Goiânia. Os próximos jogos dos mais complicados, São Paulo dentro de casa, Internacional fora, Cruzeiro em casa, Atlético Paranaense fora e Criciúma em casa. Tô para dizer para vocês que o Red Bull Bragantino vai colecionar sua primeira grande decepção desde que foi comprado pelo grupo Red Bull, rebaixamento para a Série B, certamente completamente fora dos planos lá atrás. Quando foi adquirido pela Red Bull, o Bragantino tinha a pretensão de garantir um título importante até o ano de 2026. Um lateral esquerdo e um meio atacante, essas são as prioridades do São Paulo quando o assunto é reforços para 2025. Já havia contado para vocês nesse sábado que Gabigol está completamente descartado. Quero me aprofundar nesses dois nomes que o Tricolor busca para a próxima temporada, com a lembrança de que se o Rafinha não ficar, o Tricolor também admite buscar mais um lateral direito. Mas, sem saber o futuro do Rafinha, hoje a busca se dá por 2 atletas apenas. Importante contar também que o São Paulo se acertou com o FIDIC, um fundo, um financiamento que vai buscar 240 milhões de reais no mercado. Até por isso, São Paulo vai ter uma série de restrições em relação a seus gastos, não vai poder desembolsar mais do que 350 milhões, com contratações e pagamentos de salário ao longo de toda a temporada. Diante desse cenário, você deve imaginar um São Paulo modesto na busca por reforços. Não vai haver um pacotão, nem grandes contratações, na teoria, pelo menos a princípio, somente esses 2 jogadores. Embora o São Paulo pense alto para esses 2 atletas. Na lateral esquerda, para a substituição do Wellington, que será jogador do Southampton em janeiro, a busca se dá por Wendel. Lateral que pertence ao Porto, já esteve nos planos do São Paulo na metade do ano, só que não houve um acordo com o Porto. O Tricolor acabou fechando com o Jamal Lewis, que não tem dado conta do recado. O Wendel pertence ao Porto, tem só mais 6 meses de contrato, não vem sendo utilizado e já acenou com a possibilidade de aceitar uma redução do seu salário atual, que gira na casa de R$ 1 milhão mensais. O problema do São Paulo é a concorrência, entre outros times, o Grêmio também tem interesse. Para a função de meia atacante, a percepção do São Paulo é de que ninguém no atual elenco do Tricolor tem essa característica. Luciano e Lucas Moura têm sido improvisados, mas quebram um galho e não são os jogadores para a posição. Dessa maneira, o São Paulo concentra esforços na busca por um camisa 10. O Oscar seria o nome dos sonhos. Posso assegurar que Júlio Casares, Rui Costa e Belmonte conversam com alguma frequência com o Oscar, mas há pessimismo em relação a esse nome, até porque o São Paulo sabe que haverá uma concorrência grande e com bastante gente com mais capacidade financeira do que o Tricolor. Só para arrematar em relação ao São Paulo, a lateral direita, se o Rafinha sair, a busca começa do zero. Não há hoje um lateral direito identificado pelo São Paulo. Bora falar agora sobre Marlon Freitas, informação exclusiva. Conversei na manhã desse sábado com uma pessoa importante do São Paulo e ela me assegura que o volante que faz sucesso com a camisa do Botafogo estava contratado pelo São Paulo.
Só para lembrar que o Marlon Freitas está na sua segunda temporada no Botafogo. Ele chegou sem custos ao Fogão depois de deixar o Atlético Goianiense. Enquanto o Marlon estava decidindo se ficaria ou não no Atlético Goianiense, o São Paulo apareceu com uma proposta bastante interessante. Salários, direitos de imagem e luvas fariam com que o Marlon Freitas tivesse uma condição bem melhor do que a que ele recebia nos tempos de Atlético Goianiense. Essa pessoa do São Paulo da minha confiança assegura que estava tudo apalavrado. Faltava apenas a aprovação do técnico na oportunidade, Rogério Ceni. Mas o Rogério entendeu que o Marlon Freitas não seria um bom acréscimo para o São Paulo e fez com que o tricolor desistisse do acordo. O Corinthians viveu uma situação parecida, também chegou a avançar em relação a valores, mas houve um veto de última hora no Parque São Jorge. A consequência, o Marlon Freitas acabou parando no Botafogo e vive grande fase. É um dos principais jogadores da espinha dorsal do líder do Campeonato Brasileiro e do finalista da Libertadores da América. Só para completar, vale a lembrança de que o Marlon Freitas, além de ter chegado ao Botafogo sem custos, também está longe dos principais salários de jogadores da posição, não ganha mais, por exemplo, do que 400 mil mensais. O São Paulo vence no finalzinho com o gol do André Silva, Salvador, e afunda o Furacão na zona do rebaixamento. O Zubeldia, ele é o cara. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. Confesso pra vocês que eu tava querendo uma vitória do São Paulo assim, ó. São Paulo jogou bem, plasticamente, dominou o adversário? Não. Mas eu tava com saudade de ver um São Paulo com a cara do seu treinador, Luiz Zubeldia. Hoje foi, de novo, essa sinergia. Aquele Zubeldia que chegou e começou a movimentar os caras ainda no aquecimento em campo, que passou toda aquela loucura pra dentro das quatro linhas e que fez com que muitos jogadores comessem a bola, muito por conta de uma vontade, uma energia que era muito diferente em relação ao São Paulo do Thiago Carpini, ainda no Campeonato Paulista. Aquele São Paulo, ele tinha morrido depois da eliminação, especialmente pro Botafogo na Libertadores. Tinha morrido. Era um São Paulo muito aquém, muito abaixo. O próprio Zubeldia acho que ficou um pouco incomodado com as notícias de que ele poderia sair, aquela coisa toda, de que a diretoria não dava respaldo. Acho que alguma coisa interna aconteceu naquele período e o Zubeldia mesmo se retraiu. A gente não viu ele tanto efusivo nas comemorações, tomando cartões, reclamando tanto. Não, foi um Zubeldia mais linear. Pois eu digo, Zubeldia, esqueça tudo isso. Seja o que você é, seja esse furacão, seja esse tornado ambulante, seja isso, porque é isso que o torcedor do São Paulo precisa, mais do que isso. É isso que o time do São Paulo precisa. Quando você tá desse jeito, o time contagia. As comemorações do Zubeldia nesse jogo, cara, elas são emblemáticas, elas são simbólicas, elas são maravilhosas, elas representam o torcedor. É isso que o torcedor do São Paulo queria. É isso que eu queria ver de um treinador comandando o São Paulo nos últimos tempos. Eu queria ver o São Paulo de Zubeldia, pois hoje ele voltou. O São Paulo de Zubeldia diante do Furacão, ele voltou. Não foi um jogo brilhante, não foi um jogo vistoso, mas foi um São Paulo que teve entrega, que teve volúpia, que teve insistência, que teve resiliência, que teve raça, que teve galhardia. Foi esse São Paulo. Um São Paulo que não se resignou com o resultado, que saiu na frente, tomou um empate e buscou nos minutos finais com interferência do técnico. Lisieiro, que tinha entrado no segundo tempo, por conta, na verdade no primeiro tempo, por conta de uma lesão do Luiz Gustavo, e os dois que recém haviam entrado, de Amaulios na lateral esquerda, no lugar do Sabino, cruza de cabeça, se joga na bola, e o André Silva, que é muito bom jogador, merece até uma sequência maior. O Caleri tá 3 meses sem marcar e o André Silva não joga, mas beleza, ele entrou e fez o gol. Mas do jeito de xiripa, de qualquer jeito, gol cagado e tal, foda-se. Era assim que o São Paulo precisava ganhar. Porque agora continua, tá no G6, o G6 tá meio que distanciado do restante, mas consegue ficar na briga pelo G4 ainda. Vai ser G6, né? A vaga direta, eu imagino. Mas ok, né? Tem uma premiação, inclusive em dinheiro, se você chega em quarto ou você chega em sexto. Então, o São Paulo precisa disso e mais do que isso, bonificar esse torcedor que apoiou o ano inteiro. E que beleza, as eliminações aconteceram, faz parte do futebol. São Paulo tinha esmorecido, tem coisas a brigar, tem um final de ano para terminar com dignidade, para que o São Paulo consiga enxergar uma perspectiva maior, e hoje foi esse jogo. Foi esse jogo contra um Furacão desesperado. O time, sem o Arboleda, começa com o Juan, que teve uma dificuldade na bola aérea ali, especialmente no gol, né, do Julimar, no gol de empate, 23 minutos do segundo tempo, mas o Juan e o Alan Franco foram os zagueiros. O Sabino fez mais a de lateral esquerdo, né, na ausência do Wellington, na ausência do Jamal foi uma escolha, né, acabou entrando no segundo tempo. O meio de campo com o Luiz Gustavo, que machuca sozinho no gramado, uma lesão de tornozelo, e aí entra o Lisieiro, que vem ganhando cancha, hein? O Lisieiro, olha, tá caindo nas graças do torcedor, ele fez um golaço contra o Criciúma, agora ele entra, começa, faz um lançamento maravilhoso pro Jamal servir o André Lewis, e tem entrado constantemente. E aí temos um retorno, cara. O Marcos Antônio foi o titular, mas o Alisson voltou. Ele que já confirmou a sua renovação de contrato até 2027. Essa é uma grande notícia. O Alisson, além de ser uma grande figura humana, um dos caras assim mais espetaculares que eu conheci no mundo do futebol, ele ainda assim é um cara que fez esse time jogar no ano passado, especialmente, no começo desse ano, enquanto esteve em campo, porque ele é formidável, né? Se reinventou na posição, nas mãos do Dorival e joga muita bola, né? É muito bom vê-lo em campo. O Lucas, que deu um cruzamento pro gol do Luciano.
Cara, foi assim, ó, uma fatiada do tipo, faz, meu filho. E ele fez. E ele fez. O Luciano fez. Foi de novo o Luciano envolvido com o jogo. Que bonito isso. Como fazia tempo que eu não tava vendo isso. Na frente o Caleri, depois o André Silva, né? O Ferreirinha, que, ok, fez as suas tentativas lá pelo lado esquerdo, mas o Wellington Rato de novo entrou e entrou bem. Um São Paulo valente. Caramba, que coisa boa ver isso. Muito por conta do seu treinador malucaço. Gente, no segundo gol, ele dá um carrinho. Dá um carrinho assim, né? Tipo, comemorando. Vai lá, chuta a placa de publicidade. Comemora daquele jeito. Zubeldia, você é o cara. Siga assim. E pelas informações, vai seguir em 2025. Tem que seguir. Vai pegar esse time na Libertadores. Depois de um trabalho mais longevo, mais bacana, conhecendo o elenco. O Zubeldia pode levar o São Paulo a voos maiores. Ouçam o que eu estou dizendo. Esse elenco tem umas coisinhas ou outras para serem corrigidas. Mas ele é um elenco muito equilibrado, acima de tudo. Em todos os setores, você tem bons jogadores. Eu acho que isso é uma grande notícia. Claro, você precisa acrescer qualidade, óbvio, até para disputar os grandes títulos. Mas esse ano, as eliminações, elas aconteceram em momentos muito específicos. Ali, Galo, Botafogo, era um São Paulo que previa isso. E eu entendo que a frustração, ela tenha se voltado para o brasileiro com um time insosso em determinado momento. O São Paulo acordou. Nesse jogo contra o Furacão, acordou. E o Furacão, hein, tá com toda a cara. Tá com o crachazinho pronto para disputar a Série B, do jeito que sempre acontece com esses times. É um gol que sofre no final, mesmo com a valentia do time, com a reação do time, as coisas não dão certo, não consegue sair da lama, quanto mais se mexe, mais se afunda, tá com cara. O Furacão, meu Deus do céu. E o São Paulo fazendo a dele. O que vocês acharam? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau. Pois é, rapaziada, ficamos aí com o giro de notícias do São Paulo, as informações atualizadas com o Nicole e também com o Chico Garcia, pra você ficar por dentro de tudo, não perder nada. Já chega deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando também o sininho de notificação. A gente vai ficando por aqui, um grande abraço no coração. Até o próximo vídeo, vamos pra cima.